A incrível preparação dos músicos de estúdio, quando nada os surpreende. Eu vou contar algumas histórias de que eu vivi no estúdio, que eu vivenciei dentro do estúdio nesses últimos anos, nesses últimos 30 anos, né, trabalhando com produção musical. Cada dia eu vou contar uma história diferente. Hoje eu vou falar um pouco sobre os músicos de estúdio. Eu tive a chance de gravar com vários músicos de estúdio, sabe? Trabalhar como engenheiro de som e como produtor com vários músicos de estúdio. E são caras que são assim. Existem músicos bons, tá? E existem músicos de estúdio, que é outra categoria, tá? São os gêniozinhos mesmo. É uma galera muito, muito fora do padrão, assim. Caras que são extremamente eficazes, sabe? E às vezes, até quando eu falo sobre esse tipo de coisa. Alguns músicos se sentem meio enciumados. Músico de palco, por exemplo, fala: Não, mas o cara no palco não faz isso. Calma, ouve primeiro. Daí você vai entender o que eu quero dizer. Calma, respira, ok? Tá? Esses caras estão num nível muito alto mesmo. Eu sou músico, eu me considero um músico razoável, tá? Eu consigo tocar vários instrumentos com uma certa destreza e tudo mais. E para eu ser músico de estúdio, eu teria que tomar muito Super Nescau, entendeu? Eu teria que melhorar muito para poder chegar lá. Mas eu tive a chance de gravar com algumas pessoas, por exemplo, com o Maguinho, baterista, com o Albino Fantozzi, baterista também, com o Pedro Ivo, baixista, com o Edson Guidetti, guitarrista, o Beto Pacheco, tecladista, assim, várias pessoas que são muito fora da curva, assim, caras incríveis mesmo, que fazem tudo isso com muita facilidade. E um cara que eu tive a oportunidade de trabalhar pouquíssimas vezes, mas trabalhei com ele, foi o Paulinho Ferreira, que ele é guitarrista e violonista, toca com Roberto Carlos, tocava com Chitãozinho Chororó, não sei se ainda toca, já tocou com Fábio Júnior, tocou com todo mundo, assim, DVDs chamavam muito ele para participar. E o Paulinho é um cara muito low profile, sabe? É um cara que chega, ele é muito quietinho na dele, opa, tudo bom, tal, fala baixo, tudo mais. Mas ele é um cara que a cabeça dele deve funcionar a 10 mil por hora. Porque é uma coisa interessante, o produtor começa a falar para ele o que ele quer, ele começa a olhar no olho do produtor e fala, ok. Ele vira pro Rod e fala, olha, pega o violão tal ali para mim. Aí o cara toca e você fala, caramba, esse violão, esse som de violão nasceu para essa música. Sabe assim, a música nasceu para esse som de violão. Ele sabe exatamente onde ele quer chegar. E assim, eu já vi ele anotando músicas, ouvindo a música e anotando sem pegar um instrumento na mão, sabendo o que ele ia fazer. E assim, e uma coisa interessante, falei de violão, o músico faz muita diferença. Ah, mas ele tem violões, sei lá, da Martin, da Taylor, isso aqui. Não, ele tem violões ótimos. Mas se eu pego para tocar o violão, não sai o som que ele tira. Sabe? Ele tem uma limpeza, um equilíbrio entre o volume das notas, tá? Dinâmica bonita, tá? Um swing, tá? E assim, um tempo que não é comum. E eu tô falando do Paulinho porque teve uma situação, eu não me lembro quem que a gente estava gravando, cara. Não me lembro mesmo. Tentei puxar da memória, não consegui lembrar. Faz muito tempo isso, mais de 20 anos, com certeza. Só que ele estava gravando uma música e daí o produtor falou para ele assim, cara, faz um solo nesse trecho aqui. Ele falou, ok. E eu soltei e ele gravou um solo, ele criou um solo, ele na hora improvisou, tal, e criou um solo ótimo. Parecia que o solo tinha nascido para a música. Tudo muito bem feito assim. E aí o produtor falou: Nossa, ficou muito bom. Parabéns, parabéns. Pô, é isso aí mesmo. Você pode fazer uma harmonia aí, fazer uma tercinha, né? A gente chama de tercinha, nem sempre é terça, mas fazer uma outra voz, né? Nesse solo. Ele falou: Claro, claro. Eu abri um segundo canal e ele saiu fazendo essa segunda voz assim, de primeira. E matou. Entendeu? Ele fez o solo, fez uma segunda voz para o solo de primeira. Quer dizer, um solo que ele tinha acabado de improvisar, que ele criou ali na hora, tá? E ele já criou a harmonia para ele. E eu fiquei assim, não, peraí, isso não faz sentido, cara. O que está acontecendo, né? E eu sou muito. Quando essas coisas acontecem, eu fico com aquilo na cabeça tentando entender como é que funciona e depois eu vou perguntar para a pessoa. Não pergunto na hora, enquanto a gente está trabalhando, porque eu não quero matar o flow da gravação. Mas uma hora deu uma pausa, ele saiu, estava tomando um café lá fora tal. Eu falei, Paulinho, como é que funciona essa coisa? Que ele pediu para você improvisar um solo, ok, você improvisou um solo, você tem uma noção melódica ótima, você tem uma noção de tonalidade, ok, essa parte de improvisar o solo, para mim não é tão complexa, mas quando você simplesmente abriu uma segunda voz perfeita em cima daquele solo, eu falei, cara, da onde vem isso? Como que funciona? Ele falou, pô, Paulinho, te falar o que acontece. É o Paulinho e o Paulinho conversando. Ele falou, eu faço solo, muitas vezes eu me ferrei nisso. O cara pedia para eu fazer um solo, eu fazia um solo, ele falava, ah, você pode fazer uma terça aí, fazer uma dobra da coisa? E aí eu tinha que ouvir o solo várias vezes, chegar a uma conclusão e tentar achar as notas e tudo mais. Até que eu fiquei esperto, eu falei, o cara vai pedir uma terça, então deixa eu fazer. Quando eu for fazer o solo, eu já estou pensando no que vai ser a segunda voz.
Olha que loucura. Então ele fazia a primeira voz já pensando que vai ter a segunda, quando foi para fazer a segunda ele simplesmente fez e já estava resolvido. Então é isso que eu falo desses músicos de estúdio, os caras estão com a cabeça lá na frente. Tá? O Laércio da Costa, gravei bastante com ele também, percussionista incrível, sabe? E é gente que tem essa coisa, o cara tem swing, tem o tempo bom, o beat bom da coisa, tem afinação, tem timbre bom, e timbre tem muito a ver com a mão. Tá? Eu já peguei, por exemplo, as tumbaduras do Laércio, eu toco um pouquinho daquilo, né? Mas ele tira som, eu não tiro. Sabe? O jeito que ele pega no instrumento ali para tirar som é uma coisa que eu não consigo fazer. Da mesma forma que eu falei do violão ou do piano. Tá? Qualquer instrumento, a mão do músico é muito louco, faz muita diferença, tá? Então, assim, essa é mais uma história de estúdio que eu queria contar, porque foi uma coisa que eu vi, eu falei assim, nossa, que legal, né? O cara tá sempre pensando no que tá por vir. Então, por exemplo, eu acredito que quando ele tá fazendo um violão de 6 cordas, por exemplo, ele já tá pensando o que que ele pode fazer com o capo, porque o produtor pode pedir, faz com o capo uma dobra aqui, ele já tá pensando o que ele pode fazer num violão de 12 ou numa viola caipira, sabe assim, já tá na cabeça dele, tá tudo maquinando aquilo, ele já tá com a música feita na cabeça dele antes de começar a gravar. Isso é muito legal, tá? E vou aproveitar o ensejo aqui para falar do meu workshop, o Dia a Dia do Estúdio. Ele acontece agora em novembro, dias 2 e 3 de novembro, presencialmente aqui em São Paulo, no Dharma Studio, tá? Que é um estúdio maravilhoso, assim, mesa SSL, uma sala imensa e tudo mais. A ideia é levar as pessoas para verem como funciona uma produção profissional num estúdio de grande porte, tá? Então lá eu faço a gravação, edição, mixagem e masterização de uma música completa, com bateria acústica, baixo, guitarras, violões, teclados, pianos e vozes, tá? É bem completinho mesmo. E os alunos que participaram das outras edições, essa aqui é a 15ª edição, eu faço ele desde 2010, tá? Falaram que foi um verdadeiro divisor de águas na carreira deles, tá? Que eles pensavam de uma forma em relação à produção musical, eles me viram trabalhando, aquilo simplificou muito o processo na cabeça deles e que eles passaram a fazer, ter mais resultado em menos tempo depois desse workshop, tá? Então vale muito a pena fazer, tá? São poucas vagas que a gente tem, agora, como eu falei, 2 e 3 de novembro. Então aproveitem, eu vou deixar um link aqui na descrição que tem mais detalhes, tá? Ou então na minha bio. A gente se vê amanhã com mais uma história de estúdio. Valeu!